Vamos lá, pessoal, vamos lá. Vamos estudar agora, fazer aí uma revisãozinha rápida de força elétrica e campo elétrico, tá? Bom, já vi aqui que tem coisa faltando. Pronto. Que é força elétrica? Quando eu tenho duas cargas elétricas, né, elas podem interagir uma com a outra, certo? E essa interação vai depender do sinal das cargas, né? Eu posso ter carga elétrica positiva, posso ter carga elétrica negativa, certo? E aí, dependendo do sinal dessas cargas, vai acontecer uma interação, né? Essa interação pode ser atrativa para sinais opostos ou pode ser repulsiva para cargas de mesmo sinal, ou positiva positiva ou negativa com negativa, né? Só que na física a gente chama de o que os outros chamam de interação, a gente chama de força. Então, se uma carga está interagindo com outra, significa que tem uma força agindo ali. E é uma força que a gente vai falar de força, chamar de força elétrica, né? É uma força que vai depender da quantidade de carga da quantidade de carga que cada um dos corpinhos aqui tem, né? Dos corpinhos eletrizados, das cargas aqui, né? Então, a gente pode falar aqui, né? Após estudar, chegar na conclusão que a força elétrica depende de uma constante que está expressa nesse K0 aqui. É um valor que é sempre igual, é sempre o mesmo para o vácuo. E a gente vai trabalhar apenas com vácuo, né? Então, ele é 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado dividido por Coulomb ao quadrado, né? Isso daí é unidade de medida, mas ele vale 9 vezes 10 a nona. Qzão é uma das cargas. Qzinho é a outra carga, certo? Dividido pela distância ao quadrado. Repara duas coisas importantes. Primeiro, as cargas estão em módulo. Isso significa que para calcular a força, né, eu não preciso do sinal da carga. O sinal da carga vai me servir apenas para marcar a direção e sentido, uma vez que se eu estou mexendo com força, a força é uma grandeza vetorial, então ela precisa de módulo, direção e sentido. O sinal da carga me dá a direção e o sentido, né? A direção vai ser da reta que liga as duas cargas, né? E o sentido vai depender se a força é atrativa ou repulsiva, né? E o módulo, o número, a intensidade dessa força, dessa interação, aí é dada por essa fórmula, que é conhecida como lei de Coulomb, né? E que não depende do sinal das cargas, né? Depende só do número delas, tá bom? Então, as cargas em módulo, e a outra coisa interessante é que a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então não é só eu pegar a distância e pensar numa relação inversamente proporcional. Se eu multiplico um por 2, eu divido o outro por 2, né? O que acontece com um acontece com o outro. Acontece o inverso com o outro, né? Não é só pensar nisso, porque tem esse ao quadrado. Então, se eu, por exemplo, multiplico a distância por 2, a força tem que cair, tem que ser dividida por 2 ao quadrado, ou seja, por 4, né? Agora, se eu divido a distância por 2, aí a força multiplica por 2 ao quadrado, por 4, né? Então, esse ao quadrado aqui, ele representa aí bastante coisa matematicamente falando, certo? Bom, mas como que faz essa interação, né? Essa força surge do nada? Sempre que eu tiver dois corpos eletrizados, dois corpos com carga, eles vão interagir? Não. Para que ocorra essa interação, uma carga tem que estar na presença elétrica, na presença do campo elétrico de outra carga, né? O campo elétrico a gente pode pensar como sendo uma região de influência, né? Eu gosto sempre de pensar na analogia do ovo. A carga está concentrada na gema e o campo elétrico, que é a região em que ela pode interagir com outras cargas,
seria a clara, né? Então, qualquer outra carguinha que entrar na clara do ovo, né, consegue interagir com a gema, né? Então, qualquer carga que tiver na presença da carga do campo elétrico da carga Qzão vai conseguir interagir com ela, né? Vai conseguir ter uma força, né? E o legal é que assim, o campo elétrico, né? A fórmula é muito parecida, ó, K0 vezes Qzão. Por que Qzão? Porque é a carga geradora, é quem está gerando o campo elétrico, né? Dividido pela distância ao quadrado, certo? Olha só como é parecida com a da força elétrica. A diferença é que na força eu tenho o Qzinho, que é justamente o que eu disse, né? Para ter força, precisa ter uma carguinha na presença do campo elétrico da carga geradora, né? Então, eu tenho essa relação aqui entre força e campo elétrico, né? A força é igual ao produto do campo elétrico pela carguinha que está na presença desse campo elétrico, certo? Só vai existir uma força quando existir um campo elétrico e quando alguém estiver sentindo esse campo elétrico, quando alguém estiver na presença desse campo elétrico, certo? Se você reparar, ó, K0 vezes Q dividido por D ao quadrado, aparece aqui, ó, K0 vezes Q dividido por D ao quadrado. Então eu substituí isso por quem? Por E. E aí eu chego nessa fórmula, né? Bom, essa setinha aqui em cima é para indicar que força é um vetor, e eu já disse como descobrir o módulo de direção e sentido, só que o campo elétrico também é um vetor, né? E aí como é que eu faço para descobrir o módulo, a direção e o sentido do campo elétrico? Eu penso nas linhas de força ou linhas de campo, certo? Para descobrir isso daí, é simples. Toda carga positiva gera um campo elétrico de afastamento, né? Então, se eu ponho uma carga perto de uma carga positiva, né, uma carguinha de prova perto de uma carga positiva, o campo elétrico naquela carguinha de prova vai estar na direção de afastamento dessa carga. Você liga as duas cargas, né, e faz a representação sempre do campo elétrico na direção oposta, tá? Se é uma carga positiva, aí você liga as duas cargas, né, faz uma reta para ligar as duas cargas e marca o campo elétrico apontando para a carga geradora, certo? É assim que eu trabalho, que você vai trabalhar. Então a força vai depender do sinal das duas cargas e o campo elétrico vai depender do sinal de uma carga só, apenas, né? Mas com isso eu consigo determinar módulo, direção e sentido tanto do campo quanto da força. E essa formulinha aqui embaixo explicita, né, a relação entre força e campo elétrico, né? Que para eu ter um eu preciso do outro. Não vai ter força elétrica sem ter campo elétrico, né? Beleza, gente? Então é isso aí. Valeu, até mais.